Mais um episódio do nosso podcast, dessa vez com Luiz Lima, nosso vice-prefeito. Muito obrigado, Luiz, por estar aqui conosco. Vamos fazer umas perguntinhas bacanas. Eu que agradeço, Thiago, pelo convite, pela oportunidade da gente falar sobre a nossa cidade, a cidade que nós amamos, sobre a política aqui de Pará de Minas e principalmente desses primeiros 30 dias de governo do Inácio Franco. Isso mesmo que eu ia tocar nesse assunto delicado. Como é que você vê aí 30 dias? Faz um resumo para nós dessa gestão. Quais os desafios, dificuldades que você teve até aqui? Pois é, Thiago, o grande desafio na política é a gente conseguir lidar com aquilo que nós herdamos, porque a gente já tinha uma noção de tudo aquilo que iríamos encontrar, mas a partir do momento que nós chegamos, nós vimos que o buraco era muito mais fundo, né? O que se falava era que a prefeitura estava redondinha, mas quando nós assumimos de fato a prefeitura, nós vimos os inúmeros desafios que nós teremos pela frente. Como vereador, eu já via, né, muitas questões que a gente batia, que a cidade não tem o básico. Hoje nós vimos, por exemplo, mais de 200 pessoas ali na Câmara Municipal querendo fazer identidade e não conseguiram. Além do transporte público, mobilidade urbana, questão de creche, realmente a cidade não foi organizada para oferecer para a população o básico. E nós herdamos tudo isso. E é bom a gente falar porque não existe mágica, existe trabalho. Nós temos consciência de todos esses problemas e agora a gente vai começar a fazer um planejamento estratégico para que a gente consiga resolver esse problema, né? A gente pede um pouquinho de paciência, de consciência da população, porque a partir de agora a gente vai trabalhar com compromisso e responsabilidade. E um dos grandes desafios que nós encontramos nesse primeiro mês foi em relação às dívidas da prefeitura. Isso impacta diretamente a prestação de serviço para a população. É cerca de 30 milhões de reais em dívidas já vencidas. Não são dívidas que vão vencer ao longo do ano, são dívidas já vencidas. Esses 30 milhões são em uma área só ou é tudo? São várias áreas. Só na área da saúde, que era, digamos assim, né, a flor de louro da administração, só na ICISMEP mais de 11 milhões de reais. Isso pode comprometer diretamente para o consumidor final? Para a população diretamente na prestação de serviço público. Hoje, por exemplo, nós tivemos um princípio de greve dos motoristas que fazem transporte, inclusive de paciente, para outros municípios. E também do serviço, como UBSs da zona rural, e isso impacta a população que fica desassistida. Também os médicos que estão sem receber, né, o salário do mês de dezembro, salvo engano. Então a gente tem que fazer uma negociação com o ICISMEP para que a gente possa fazer um cronograma de pagamento em relação àquilo que nós herdamos e que a gente comece o ano já de forma regular, pagando tudo aquilo que é nossa responsabilidade. Eu costumo dizer que nós não temos culpa daquilo que nós estamos herdando, mas nós temos responsabilidade de apresentar uma solução para isso. Assim como os médicos, os motoristas também não têm culpa da situação que chegou. Os motoristas, por exemplo, eles estão há 3 meses sem receber. A partir de outubro não houve um pagamento por parte da prefeitura. Alguns motoristas, inclusive, estavam tirando dinheiro do bolso para pagar a gasolina e conseguir continuar prestando serviço até chegar no momento de limite que eles falaram que iriam parar. Porque realmente não conseguiu. Todo mundo tem os seus compromissos pessoais, as suas dívidas, precisam honrar esses compromissos. E a prefeitura, de forma irresponsável, não estava fazendo esse pagamento. Chegou no limite mesmo de ingerência da gestão do ponto de vista de investimento na área da saúde, que inclusive os responsáveis do ICISMEP comentaram sobre isso. Falaram assim, olha, o ICISMEP é um consórcio que resolve muito problema da administração, mas se não tiver responsabilidade para lidar, a máquina vai inchando. A visão externa que nós temos é que está tudo funcionando, mas chegou num limite que a prefeitura não conseguia arcar com a sua responsabilidade. Então, de fato, a gente precisava reduzir o tamanho da máquina pública para a gente conseguir fazer investimentos estratégicos. A questão das dívidas esse mês foi realmente o maior desafio. A questão desse baque que vocês receberam, como é que foi a reação assim, do Inácio na hora que viu essa demanda tão alta e a população, né, pedindo, greve? Como é que foi assim, essa reação dele? O Inácio assustou muito, porque, como eu disse no início, nós já esperávamos, né? Visualizando tudo que estava acontecendo e da forma como estava acontecendo, a gente já esperava que iria encontrar dívidas, mas não no porte que nós encontramos. Tinha cerca de 30 milhões em dívidas e cerca de 3 milhões, 5 milhões em caixa de dinheiro discricionário. Como que faz o pagamento de tudo aquilo que estava chegando no mês de janeiro? Porém, o Inácio já foi prefeito em Pará de Minas, foi deputado muitos anos, então ele conhece os caminhos e ele tem a experiência necessária
área para identificar onde que precisa fazer um corte, né, de forma que não prejudique a população e principalmente onde a gente buscar recurso. Essa semana nós fomos na cidade administrativa resolver inclusive pendências de convênios, que são formas do município fazer a captação de recursos para investimento na população e que estavam bloqueados desde agosto do ano passado. Então a prefeitura não estava apta para receber benefícios e investimentos porque os convênios estavam bloqueados. E o Inácio entrou no carro, foi na cidade administrativa, acompanhei ele circulou na cidade administrativa em vários setores, Secretaria de Educação, CEPLAG, DR, para a gente começar a encontrar realmente soluções para regularizar essa situação e buscar os recursos que nós precisamos para resolver os problemas que nós temos e para investir em benefícios para a população. Já tem áreas assim que vocês já estão planejando algum corte para amenizar esse baque? Eu vi que teve a parcela aí do IPTU que reduziu para 6 parcelas. Eu vi a entrevista dele falando o porquê, já outras cidades já têm, né, já fazem 6, que a prefeitura tinha recebido muito dinheiro quando optou por 9 parcelas. Isso. Além dessa opção aí, tem outras para reduzir? Na verdade, a questão do IPTU não foi nenhuma questão especificamente e unicamente econômica. Quando foi dividida em 9 parcelas o IPTU, foi uma estratégia política para diluir o aumento do IPTU. Eu acredito que todas as pessoas lembram que teve um aumento do IPTU de cerca de 300% em Pará de Minas, que foi um absurdo. E para não ter um impacto tão grande ou reduzir esse impacto, foi dividido em 9 parcelas, diluído em 9 parcelas. Mas em todas as cidades, ou na maioria das cidades, a divisão é de até 6 parcelas. E a nossa preocupação é em relação a mudanças previdenciárias de tributos que está sendo feito no âmbito federal e que vai ter um impacto também em Pará de Minas. Previdenciárias não, tributárias, alterações tributárias que estão sendo feitas no nível federal. E no ano que vem, alguns tributos nós não vamos receber. Então a prefeitura tem que estar muito bem organizada do ponto de vista econômico e financeiro para não colapsar serviços essenciais e prejudicar a população. Então por isso que algumas modificações estão sendo feitas, inclusive algumas modificações que até parece que são cortes em razão das dívidas que o SISMEP já está suspendendo, marcação de exame, alguns procedimentos, e nessa semana nós conversamos com o Juninho para que tudo isso seja liberado e que a gente vai fazer realmente um plano de contingência para efetuar o pagamento de tudo que está devendo. E você acha que essas dívidas assim tá atrapalhando outros projetos, outras atividades, transformações aí na prefeitura que vocês tanto queriam iniciar, está atrasando ou vocês estão conseguindo colocar em segundo plano para andar junto? Com certeza. Nesse final de mês, por exemplo, no dia 31 tem um pagamento dos servidores. Então nós tivemos que juntar tudo o que era possível e impossível para fechar o valor e fazer o pagamento dos servidores públicos. A folha de pagamento na Prefeitura Municipal de Pará de Minas é cerca de 16 milhões de reais. Então a gente teve que fazer uma força-tarefa nesse final de mês para honrar o pagamento do servidor público e deixar registrado aqui principalmente o compromisso do Inácio de manter o benefício alimentação. Mesmo nessa situação de dívida, o Inácio reconhece que precisa valorizar o servidor, precisa se esforçar ao máximo para manter esse benefício que é tão importante porque complementa o rendimento do servidor, que na região é um dos mais baixos. Então, mesmo nessa situação de dificuldade de dívidas, o Inácio conversou com a nossa equipe econômica, gestão fazendária e também a controladoria, que ele gostaria, e fazia questão de manter esse benefício para o servidor público. Bacana. Falar das secretarias, o Inácio escolheu praticamente a dedo cada secretaria. A gente vê que são pessoas competentes aos olhos dele, e de você, creio que também, Com certeza. Como que você vê essa escolha? O Inácio, ele é um gestor. Ele não é simplesmente um político que vai fazer indicações políticas. Ele escolheu realmente uma equipe técnica, pessoas que são competentes e capacitadas em cada área, que foi assumido. Nós temos, por exemplo, referências, inclusive de servidores da prefeitura, como o André, que é um servidor efetivo e está há mais de 20 anos na prefeitura, o Marquinho, do planejamento, do desenvolvimento urbano, que também já é servidor efetivo e está há muitos anos ali, conhece toda a estrutura da prefeitura, o Juninho na gestão fazendária, que está também há mais de 26 anos, salvo engano. Então são pessoas que têm uma longa carreira na área que estão atuando e agora vão ter a oportunidade de realmente fazer acontecer aquilo que acreditam de forma autônoma, porque o Inácio dá essa autonomia, essa liberdade para que os secretários desenvolvam um bom trabalho. E já tem muita coisa sendo planejada
consolidada, inclusive do ponto de vista de modernização, de desburocratização, que foi uma coisa que nós batemos muito durante a campanha, que a prefeitura estava muito travada, engessada, e que a gente precisava organizar as engrenagens para tudo fluir de uma forma mais eficiente, e essa eficiência naturalmente chega até o consumidor final, até o usuário final, que são... você acha que dá para desburocratizar? Principalmente em relação aos processos que existem na prefeitura. Depois da implementação da LGPD, nós tivemos uma burocracia a mais para todo tipo de processamento na prefeitura. Então nós precisamos de implementar ferramentas para minimizar isso, inclusive ferramentas tecnológicas. Em várias cidades hoje você consegue tirar um alvará através do site da prefeitura. E em Pará de Minas a gente não consegue. Nós temos ali na prefeitura muitas pessoas que precisam de deixar de ir trabalhar para ir resolver alguma pendência na prefeitura. Então a gestão fazendária e também o desenvolvimento urbano já está fazendo um plano de trabalho para a gente fazer uma modificação legislativa e já priorizar essa questão da desburocratização. Inclusive, alvará, por exemplo, em 10 dias você vai conseguir tirar um alvará, o que hoje você leva 1 mês, 2 meses, até 6 meses, alvará de construção, às vezes. E também na gestão fazendária, questão de IPTU, o pessoal de contabilidade, né, que tem CNPJ, então tudo vai ter uma facilidade através das tecnologias no site da prefeitura e no aplicativo. Bacana. Nós vimos nesses 30 dias que o Inácio deu total autonomia, ele prometeu e fez se cumprir. Você em todas as secretarias, eu creio que não tivemos um vice tão atuante assim. Até o vice da última gestão, que agora está na secretaria do Inácio, não se vangloriou tanto apoiando, né, o Elias. Parece que ficou meio apagado. Qual secretaria assim, que você fala assim, que tem mais, como se diz, mais dificuldade que você viu nesses 30 dias, assim, que dá para fazer muito mais, que é mais lento, que é mais burocrático? Não digo de burocracia, mas o maior desafio talvez que nós tenhamos hoje é na Secretaria de Saúde. Por quê? Qualquer modificação que você vai fazer na Secretaria de Saúde tem um impacto muito direto na população, que sente isso. E hoje nós temos uma máquina completamente inchada e que a gente precisa fazer cortes necessários para a manutenção dos serviços sem prejudicar o usuário final. Então a gente precisa ter uma atenção muito especial, um cuidado, né, muito especial com a Secretaria de Saúde. E em relação ao Inácio dar espaço, o Inácio tem me surpreendido muito, né? É um gestor assim que todos os dias, em cada reunião, a gente aprende muito com ele, porque ele tem um conhecimento de obras, de maquinário, de processamento, de convênios, de ata de registro de preço, de convênios, da estrutura inclusive do Estado, onde nós podemos ir para resolver cada um dos problemas, que realmente impressiona. Então, às vezes, a gente está com uma situação que eu olho e falo, meu Deus, como que resolve isso? E aí o Inácio pega o telefone, liga para alguém que dá informação, então o caminho para a solução, ele fica mais curto, mais rápido e mais eficiente. O Inácio, de fato, é um excelente gestor. E ele não tem aquela vaidade que a política nos traz, de querer centralizar e condensar tudo na pessoa para ter uma promoção política. O Inácio, ele abre espaço para que aqueles que queiram contribuir, queiram trabalhar, tenham espaço para isso. Que sejam secretários, que sejam o vice-prefeito, que sejam os vereadores. Então ele quer fazer um trabalho sério e comprometido com a cidade e com o legado, né, do trabalho que ele oferece para a cidade. Então eu tenho visto isso desde o primeiro dia. Em todas as situações ele compartilha as ideias, ele dá espaço para definição, para decisão. Se tem algum problema, ele consulta e pergunta, né, como que a gente pode fazer para resolver. Então, de fato, é um gestor democrata e é o que a cidade precisa. O que a gente não tinha antes, né? Antes a gente tinha um prefeito que não queria ouvir ninguém, que não dava espaço para ninguém e que ele que definia tudo. O Inácio ouve as pessoas, o Inácio compartilha as decisões e dá espaço para que a gente possa trabalhar junto. Bacana. Vamos falar da Câmara Municipal? Tá com saudade? Tá com saudade? Tiago, eu gostaria muito de ser vereador nessa atual gestão. E eu já disse isso para alguns vereadores, porque o meu mandato foi muito sofrido. Eu não tinha espaço para compartilhar as ideias que eu buscava em outras cidades, cases de sucesso de outras cidades, o aperfeiçoamento do serviço público, que a gente via tanta coisa. E quando a gente chegava na prefeitura, era porta fechada. Quando recebia
simplesmente matava a ideia, não queria dar seguimento, e hoje nós temos uma prefeitura porta aberta. Eu recebo vereador todos os dias, a gente pensa junto muito dos projetos e nós damos espaço para que eles trabalhem junto com a administração. Mas eu sinto falta realmente do trabalho que a gente fazia, de defender as nossas ideias, de defender realmente aquilo que é o melhor para Pará de Minas do ponto de vista parlamentar, né? De processo legislativo, de análise, discussões de projeto nas comissões. Eu sinto falta. Nós tivemos grandes mudanças ali na Câmara. Você acha que foi boa? Você acha que foi ruim? Já começou com muitas polêmicas, projetos que às vezes nem saíram do papel, nem chegaram ao papel e já foram às vezes terminadas e muita polêmica. Como que você vê? Então, Thiago, eu acho que assim, em 30 dias nós já vimos muitas coisas acontecer, né? Inclusive situações que às vezes assusta, porque de fato é uma Câmara que teve uma renovação expressiva. A gente sabe que muitas das vezes a política tem uma visão muito negativa por parte das pessoas, e a composição da Câmara que entrou, tanto daquelas pessoas, os novatos, né, as pessoas mais jovens que estão entrando pela primeira vez, quanto com aqueles que já passaram por lá, inclusive, por exemplo, o Geraldinho, que já foi vice-prefeito, o Délio, que já foi presidente da Câmara anteriormente, outras pessoas com experiência, todos depositaram uma expectativa muito grande nessa Câmara Municipal, assim como depositaram também no Poder Executivo. E algumas polêmicas que vêm surgindo acabam desgastando essa imagem. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, principalmente no início, para demonstrar aquilo que realmente é a intenção da Câmara Municipal como parlamento e os vereadores de forma individual. Então, muitas pautas polêmicas começaram a ser defendidas e que, do meu ponto de vista, não são necessárias e que não deveriam ser, inclusive, pautadas. Nós tivemos uma pauta aí sobre o segundo assessor. A gente sabe que você teve um segundo assessor por um período? Sim, todo. E você pagava do seu bolso. Exato. Esse é o detalhe, né? Você acha que cabe um segundo assessor? Precisa mesmo? O vereador precisa mesmo de um segundo assessor? Tiago, primeiro eu acho que foi muito prematuro essa proposição, né? Mesmo que pela discussão interna, sem ter projeto. Por quê? O trabalho está começando. Antes mesmo da primeira reunião, esse assunto já estava em pauta. Eu acho que primeiro a gente tem que trabalhar, tem que sentir a demanda, tem que verificar a rotina para depois pensar numa forma de organização de equipe. Eu tive 2 assessores desde o primeiro dia que eu entrei na Câmara Municipal, porque eu participava das comissões, eu participei de comissão de educação, comissão de legislação e justiça, comissão de atualização do regimento. Eu tinha um trabalho muito técnico como vereador e eu já sabia que eu dependeria disso, mas eu pagava o segundo assessor do meu bolso. Eu tirava o dinheiro do meu salário para pagar o meu segundo assessor. Por que isso? Porque eu sabia que eu precisava do segundo assessor, mas no contexto geral eu via que tinha muitos vereadores que não precisavam, porque não participava de comissão, porque não desenvolvia um trabalho, né, assim como eu desenvolvia. Então, no olhar geral, eu via que não justificava a despesa que a gente iria gerar. Então eu optei por não defender, inclusive naquele momento, a criação do segundo assessor. E eu tirava dinheiro do bolso para fazer o pagamento do meu. Bacana. Sobre a emenda impositiva, o Inácio, o Luiz, o que pensa sobre isso? Pergunta polêmica. Não digo pelo Inácio, digo pelo Luiz. Minha opinião pessoal. Eu vejo que a emenda parlamentar no Brasil, ela é um câncer. E ela desvirtua muito a função do Poder Executivo e a função do Poder Legislativo. Enquanto vereador, eu fui contrário à emenda impositiva, mesmo num momento e num cenário que tínhamos um prefeito que não dava espaço nenhum para os vereadores. E nesse momento já se cogita emenda impositiva num cenário que nós temos um prefeito que quer colocar o orçamento participativo como um projeto de gestão, de governo. Explica esse orçamento participativo. O orçamento participativo é a forma como o município chama a população e oportuniza que a população participe da definição das prioridades e dos investimentos da prefeitura. Então é uma forma da prefeitura, junto com a Câmara Municipal também, ir lá no bairro onde você mora, fazer uma reunião com os moradores e perguntar para os moradores qual que é a prioridade aqui no seu bairro. O que é mais importante para vocês que vivem aqui e conhecem os problemas da sua comunidade? Então, é uma forma do poder público, Câmara Municipal e Prefeitura, conversar e aproximar da população para que a população defina. E não o prefeito no gabinete, no ar-condicionado, definindo as prioridades da cidade. Então, é a população que define isso. Bacana. Vamos falar um pouquinho sobre... Sobre o quê? Esqueci. Vamos ver as perguntas aqui que estão chegando. Não sei se eu posso perguntar tudo não, hein? Quais melhorias
para o transporte público. A gente está vendo aí a Turi dando trabalho. Pois é. Um dos maiores problemas que nós temos hoje, inclusive aparece nas pesquisas, é do transporte público, que é um dos problemas que a gente coloca como essencial, porque é de interesse público, né? O transporte. E entra no plano de mobilidade, que nós não temos. Assim como o plano diretor e vários planos estratégicos para a resolução dos nossos problemas, a cidade de Pará de Minas não tem hoje. Então, no plano de mobilidade, a gente faz um estudo, inclusive, daquilo que deve ser alterado no transporte público. E tem várias ideias que são defendidas, inclusive, por vereadores, e nós defendemos nos últimos 4 anos, que podem minimizar e melhorar muito o transporte público. Inclusive, a ideia de integração, de um ponto de integração, para que os ônibus não circulem no formato bairro-bairro. E isso não é novidade, Tiago. Isso é algo que já existiu na época do Inácio Franco e que pode voltar a existir. A integração você pega um ônibus do bairro para o centro e ali você tem a possibilidade, sem pagar outra tarifa, de pegar novamente um ônibus do centro para outro bairro. E aí a gente reduz, inclusive, o tempo de espera. A estimativa seria de 30 a 40 minutos a circulação de ônibus. Então, no seu bairro, você teria de 40 em 40 minutos, por exemplo, um ônibus passando por ali. Facilitaria muito, né, o atendimento da população, que muitas das vezes espera 2 horas por um transporte público. São várias questões que no plano de mobilidade a gente trata e que pode solucionar o problema do transporte público em Pará de Minas. Legal. Tem alguma curiosidade, tem algum projeto que você fala assim, eu sou doido para fazer isso, sempre quis, que você acha bacana? Tiago, agora você quer movimentar ele? Tem muitos projetos que a gente sempre sonhou para Pará de Minas, de infraestrutura e vários outros. Mas aquilo que de fato aquece o meu coração não é tão grande, é algo mais simples, que são os projetos sociais. E no meu coração eu tenho um desejo, uma vontade tão grande de ir para aquela região do Walter Martins, Cecília Meirelles, Padre Libério, para desenvolver ações que possam estimular a mudança de cultura local, de revitalização, de projetos sociais, de estímulos para a gente melhorar a questão da sujeira mesmo. Muitas vezes as pessoas jogam lixo, né, nas ruas. Tem vários projetos que a gente pode desenvolver para que a atmosfera, a cultura local possa se desenvolver, que a gente possa acolher as crianças ali daquela região que muitas vezes não têm oportunidades, né, de lazer, de recreação. Então, através da cultura, com a Isabel, através do esporte, com o Paulo e de outras secretarias, do meio ambiente, com o Kennedy, a gente ir para aquela região e fazer um trabalho de investimento que a população merece e que foi esquecida durante muitos anos. O pessoal chegou ali, fez os condomínios, deixou a população praticamente à mercê, sem políticas públicas relevantes, e no meu coração eu tenho um desejo, uma vontade muito grande, tinha já de ter condições de desenvolver projetos nesse sentido, e na prefeitura agora a gente vai ter condições de fazer isso. Bacana. Nós ganhamos um prêmio aí muito bom mesmo, que é mobilidade urbana. Esquece esse prêmio. O que pode melhorar? O que está planejando aí para a mobilidade urbana em Pará de Minas? Tiago, como eu disse, o Inácio ele vai contratar uma empresa especialista nessa área para que a gente possa ver pontos de intervenção. Um ponto de intervenção de mobilidade urbana que é central são o transporte coletivo. O transporte coletivo, se ele funciona de forma eficiente, a gente resolve muito a questão dos congestionamentos, né, da dificuldade que a gente tem no trânsito em Pará de Minas em razão das ruas que são muito curtas. Se você tem 100 veículos na rua, muitas das vezes um veículo com uma pessoa apenas dentro dele, se você tiver muitas das vezes um ônibus, você faz o transporte dessa mesma quantidade de pessoas. Então nós precisamos investir em transporte coletivo para reduzir o impacto disso no trânsito. Tem muitas ideias que a gente já está desenvolvendo e que pode vir também nesses estudos que serão feitos para que a gente possa implementar aqui na cidade de Pará de Minas. Bacana. Tinha uma pergunta que eu esqueci, até uma pergunta, vamos ler aqui. Perguntando aqui sobre a emissão da identidade. A gente vê que é um problema estadual, né? A prefeitura tem autonomia para ajudar nisso, essa questão? O que pode ser feito? Algumas pessoas deram ideia de não sei se é Cine que chama? Uai. O que pode ser feito? Esse é um problema que nós já enfrentamos há anos, que eu me recordo 4 anos. Desde o meu início de mandato nós temos esse problema, as pessoas precisam de ir em outras cidades para fazer identidade, e a identidade é um documento essencial. Você precisa de identidade para fazer uma viagem, para trabalhar, qualquer exercício de cidadania, até para votar eu preciso da minha identidade. Em Pará de Minas a gente não consegue fazer isso há 4 anos. A responsabilidade disso é do governo estadual, através da Polícia Civil. Mas na ausência do governo estadual,
estadual, a prefeitura ela tem que dar uma resposta para a população que vive na cidade. Então, nesses 4 anos, a gente não conseguiu resolver um problema da identidade. E agora o Inácio já reuniu com o delegado regional e se comprometeu a empenhar tudo aquilo que for necessário para resolver o problema e atender a população. Hoje mesmo nós já conversamos com 2 servidores públicos no intuito de fazer a sessão para a Polícia Civil para que tenha mais pessoas fazendo a identidade e a gente desafogue, né, toda aquela demanda que está reprimida, que são hoje, por exemplo, mais de 200 pessoas na fila aguardando e não conseguem fazer a identidade. Bacana. Eu queria saber agora, curiosidade, como que foi assim na sua casa, na sua vida pessoal, essa questão das eleições, né, no finalzinho ali, você ganhar, aquela tensão, como é que foi a sua família, a reação da sua mãe, do seu irmão, né? Como é que eles reagiram e você ali, como é que foi? Tiago, eu nunca pensei em entrar na política. Eu vejo a política como uma missão e eu brinco que eu já entrei na política preparado para sair dela. Por quê? Eu acredito que a gente tem que ter uma postura de fazer aquilo que precisa ser feito em benefício da população. E muitas vezes o sistema político, ele tenta te desarticular. A minha mãe, por exemplo, meu irmão, no início sofria muito, porque às vezes eu estava preparado para uma situação, mas eles não. E a minha mãe, quando eu defini que eu seria candidato, na época, ela não queria de jeito nenhum. Ela tentou me desanimar de todas as formas, tentar mudar a minha ideia. Luiz, você tá bem encaminhado, você estudou, fez faculdade, está trabalhando vinculado ao Tribunal de Justiça, não mexe com política não, que você vai manchar a sua imagem, gera muita mentira, muita fake news. Só que eu tinha no coração aquela missão de ver tudo dando errado e de querer contribuir para melhorar a nossa esfera política. Mas quando eu defini que eu seria candidato, ela entrou de cabeça. Aí minha mãe ficava o dia inteiro na rua, conversando com todo mundo, fazendo campanha. E quando a gente viu que deu certo, que a população acreditou no nosso projeto, que votou e eu venci para vereador na época, ela ficou extremamente orgulhosa, muito feliz. Eu também por acreditar que a gente teria condições de fazer a diferença. Então o pessoal ficou muito entusiasmado. Como que você vê, Luiz, aqui para frente, como vice-prefeito, o que dá para fazer mais? Conta aí pra gente. Pois é, eu brinco que enquanto vereador nós somos, eu brincava, né? Eu como vereador me sentia um mendigo, porque tudo que precisava você tinha que bater no executivo, e o executivo muitas vezes fecha as portas, não faz aquilo que você precisa, a população te taxa como um mau político, uma pessoa ineficiente, mas hoje nós temos mais condições porque nós batalhamos muito, e não batalhei sozinho, muitas pessoas batalharam para que a gente mudasse a atmosfera através do Poder Executivo, porque nós dependemos muito da Prefeitura. Para fazer as políticas públicas que nós acreditamos, nós precisamos de um gestor, de um prefeito, de um líder que dê espaço para isso acontecer. Porque senão as coisas não acontecem. Você traz boas ideias, você bate, você xinga, você grita, mas a prefeitura não abre as portas. E hoje, dentro da prefeitura, e já tendo sido vereador, o que eu quero é oportunizar para que todas as pessoas que queiram contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade tenham oportunidade disso. E o Inácio tem essa visão, ele dá esse espaço, ele dá a oportunidade. Então o Inácio é o prefeito que a cidade de Pará de Minas precisava para se planejar para o desenvolvimento que nós queremos e merecemos. A população está cansada de sofrer, de aguardar na fila da creche e não ser atendida, de às vezes querer um exame e não ser atendido, de ficar 2 horas esperando um transporte para ir trabalhar o dia inteiro e no final do dia, às vezes, a lotação matar o horário e você não conseguir voltar para casa para tomar um banho e estar com a sua família. A população estava sofrida, então o Inácio ele chegou num momento estratégico importante para organizar todos os planos que nós precisamos e de planejar a cidade para o desenvolvimento que a gente quer e espera. Parece que vocês contrataram uma auditoria. Você acha que eles vão encontrar muita coisa? O que, por exemplo? Então, Tiago, o pessoal fala muito de improbidade administrativa e tudo, eu até vejo a dificuldade disso em razão da mudança da legislação de improbidade, que hoje praticamente nada é improbidade. Mas nós, inclusive, como vereadores, denunciamos muitas questões, licitações, convênios, a forma como a prefeitura gastava o dinheiro público. Nós tivemos, por exemplo, aqui em Pará de Minas, no final do ano, um Natal Luz, que a ACIPAM pagou a iluminação de toda a rua direita, e a prefeitura fez um investimento apenas na praça ali em frente à Secretaria de Cultura. A prefeitura gastou R$700 mil e a CIPAM gastou 120 mil. Então, de qual forma que esse dinheiro foi investido? Esse é um exemplo de vários outros contratos e licitações milionárias.
Então, essa auditoria é para a gente verificar se todos os processos, licitações, foram observando a legislação da forma correta. Isso não é para prejudicar ninguém, não é para perseguir ninguém, isso é respeito com o recurso público. E o Inácio mesmo fala, eu fiz agora, como estou entrando, uma responsabilidade que eu tenho, e quando eu estiver saindo eu quero que façam também. Porque a administração pública não é uma empresa do Inácio, do Luiz ou do secretário. A prefeitura é da cidade, a gente tem que ter responsabilidade com isso. Então a auditoria visa realmente verificar se todos os processos foram feitos de forma regular, respeitando o nosso dinheiro. Bacana. O Inácio já falou que esse seria o último mandato dele como político, ele quer encerrar. Você almeja prefeitura, um cargo a mais, candidatar, ou está muito cedo para falar nisso, ou você vai deixar acontecer? Eu brinco, Thiago, que eu estou comprometido com o cargo que eu estou hoje e a fazer o melhor que eu posso para as coisas fluírem naquilo que nós estamos propondo. A minha bandeira é defender o legado que o Inácio quer deixar para a gente, para a nossa cidade. Então eu não crio expectativa, como as pessoas falam, Luiz, você vai ser o sucessor do Inácio, vai ser o próximo candidato a prefeito. Eu não tenho expectativa disso. Eu não desejo, não almejo isso. Eu almejo trabalhar pela cidade de Pará de Minas. Se isso for uma consequência do nosso trabalho, e se eu estiver de fato preparado para isso, eu posso colocar o meu nome à disposição, mas falar assim, aqui eu quero isso, que eu trabalho pensando nisso, que é um objetivo que eu tenho, não. O meu objetivo é trabalhar o máximo que eu conseguir para desenvolver aquilo que a gente precisa e principalmente resolvendo os problemas da nossa cidade, que não são poucos. Nós temos consciência, de tudo aquilo que aflige a nossa população, recebemos diariamente assim como você, e o que a gente quer é trabalhar. Trabalhar muito, porque eu não acredito em milagre, eu acredito em trabalho. As coisas não vão se resolver de uma hora para outra, mas nós vamos trabalhar muito com compromisso e responsabilidade para resolver o máximo de problema que a gente conseguir, e o futuro a Deus pertence. Bacana. Então, Luiz, é isso. Eu desejo a você sucesso, parabéns pela essa gestão. 30 dias aí, a gente viu muita coisa acontecer. Queria que você deixasse um recado, uma mensagem bacana. Quero deixar um recado a todos aqueles que vão nos assistir, Thiago, te agradecendo, que nós estamos de fato assumindo uma herança e uma responsabilidade gigante. Nós não temos culpa daquilo que nós estamos encontrando, mas o que eu quero deixar aqui é o nosso compromisso, de que nós vamos trabalhar e nos empenhar muito, a Prefeitura, junto com a Câmara Municipal, para que a gente possa, o mais rápido possível, começar a resolver esses problemas. Nós temos situação de matos nas ruas, de buraco nas ruas, obras mal feitas, que a gente precisa tratar e que nós vamos enfrentar, assim como o IML, o setor de identificação, creche e várias outras questões. Nós vamos trabalhar muito para a gente dar o resultado a todas as pessoas que confiaram e criaram expectativa no nome do Inácio Franco e do Luiz Lima. Nós vamos trabalhar muito por cada um de vocês. Conte com a gente e muito obrigado. Obrigado, Luiz.